Fala pessoal, uma boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, estamos aqui no canal Espaço da Bola para inaugurar esse novo tipo de conteúdo aqui no nosso canal, fazendo uma prévia da rodada das equipes nordestinas para tentar trazer um pouco aqui de informação para você que gosta de acompanhar o futebol e também torce para os times nordestinos no Campeonato Brasileiro. Nós vamos sempre tentar trazer aqui pelo menos uma prévia da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos fazer uma limpa também aí dos jogos que vão ter pela Série B e pela Série C também, para a gente poder acompanhar um pouco os times nordestinos aí pelo Brasileirão. Também eu queria convidar vocês a se inscrever aqui no nosso canal para sempre poder acompanhar o nosso conteúdo aqui sobre os times aqui do Nordeste e também acompanhar nas nossas redes sociais. Lá no Twitter, por exemplo, eu sempre estou acompanhando um jogo dos times nordestinos e faço alguns comentários sobre a partida, alguns comentários esporádicos e faço também uma avaliação sobre o jogo. Então você pode acompanhar nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Tem um linkzinho que é esse aqui que está aqui embaixo, que você acompanha também as nossas redes, né? Você aperta e você vai para um sitezinho que tem um link para Instagram, Facebook, Twitter e você acompanha todas as nossas redes sociais. Então lá no nosso Twitter a gente está fazendo sempre essa avaliaçãozinha aí dos jogos das equipes nordestinas e aqui no nosso YouTube vamos estar sempre tentando trazer também informações sobre os times nordestinos, com quem vão jogar e como está a fase de cada uma das equipes do Nordeste. Então vamos falar aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro que começou com o Nordestino jogando ontem. O Confiança foi derrotado pela Série B, pelo Juventude, pelo placar de 3-1 de virada. O Confiança abriu o placar no primeiro tempo, mas não conseguiu segurar a equipe do Juventude, que é uma equipe forte aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar disso, teve o primeiro gol que foi um gol impedido, né? Foi mal marcado esse gol, não foi marcado o impedimento e o que condicionou a partida. E no finalzinho lá do jogo, um pênalti mal marcado, né? O lance foi fora da área e o juiz aí acabou matando o jogo aí para a equipe do Juventude, né? Dois erros aí que culminaram com a derrota também do Confiança. Já hoje, pela Série A do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter a partida entre Fortaleza e Sport. Aí um clássico nordestino, né? Hoje às 6 horas da noite a gente tem o início dessa partida. E vamos falar um pouquinho sobre as duas equipes. O Sport é o melhor nordestino classificado até agora. Tem 10 pontos, está em 9º colocado. O Fortaleza tem 8 pontos conquistados e está em 13º. Um bom momento aí dos times nordestinos, né? O Sport em 9º, o Ceará em 10º, o Bahia em 12º e o Fortaleza em 13º. O Fortaleza jogando em casa tem a 14ª melhor campanha, tem 4 pontos em 3 jogos. Já o Sport jogando fora de casa tem a 9ª melhor campanha, 4 pontos em 4 jogos. As últimas 5 partidas de cada um desses times. O Fortaleza vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Flamengo por 2-1 e perdeu o clássico para a equipe do Ceará, mas venceu o Bragantino por 3-0, empatou com o Corinthians fora de casa e venceu o Goiás por 3-1 fora de casa também. Então o Fortaleza, apesar de ter perdido aí 2 partidas, né, contra o Flamengo, que é um adversário muito difícil, e contra o Ceará também, que é um clássico, foi 1-0, né? Nesse jogo contra o Ceará não achei nem que foi tão mal assim a equipe do Fortaleza. Mas então, o momento do Fortaleza não é dos piores. Não acho que o Fortaleza esteja mal, apesar de ser o pior nordestino classificado aí. Já o Sport Recife, nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, né? O que levou o Sport a ter essa arrancada aí e saltar na tabela lá para a parte de cima. Venceu o Goiás por 2-1 e venceu o Grêmio por 2-1 fora de casa. Uma vitória excepcional lá contra o Grêmio. Estava acompanhando esse jogo, abriu 2-0, sofreu um gol lá, mas conseguiu segurar a equipe do Grêmio. Ótima vitória da equipe do Sport. Tá mostrando força aí nas últimas rodadas. Antes desses 2 jogos, vinha de 3 derrotas consecutivas. Perdeu para o Coritiba, perdeu para o São Paulo e perdeu para o Santos. Apesar disso, né, São Paulo e Santos são adversários complicados e a derrota para o Coritiba aí fora de casa também não é um absurdo, né? Só 1-0 todos esses jogos aí e o Sport vem então de 2 vitórias consecutivas, vem embalado aí a equipe do Sport e esse jogo aí promete também, né? São 2 equipes que vêm numa boa fase e eu acho que vai ser um jogaço aí entre esses nordestinos. Hoje esse é o único jogo entre equipes do Nordeste, mas amanhã tem mais futebol. O Bahia joga contra o Grêmio às 7h15 da noite nessa quinta-feira, né? E o Internacional vai receber o Ceará também às 7h15 da noite. O Bahia vem em 12º colocado e enfrenta o Grêmio, que é o 14º. O Bahia jogando em casa tem uma boa campanha, 7 pontos em 4 jogos, enquanto que o Grêmio como visitante, 4 pontos em 4 jogos.
A fase do time não é tão boa assim, né, nas últimas rodadas. O Bahia vem de 5 jogos sem vencer, 3 empates e 2 derrotas, né? Apesar disso, empatou com o São Paulo, perdeu para o Ceará, empatou com o Palmeiras, perdeu para o Flamengo e empatou com o Internacional. Pegou uma sequência complicada aí a equipe do Bahia, né? Então, mesmo com essa sequência de maus resultados, não é de se desesperar para a equipe do Bahia. Vamos ver como joga aí nessa partida contra a equipe do Grêmio, que também vem numa sequência muito complicada, né? Numa sequência ruim a equipe do Grêmio. No Campeonato Brasileiro, são 6 jogos sem vencer. Só venceu na estreia a equipe do Fluminense. Mas empatou com o Ceará, empatou com o Corinthians, empatou com o Flamengo, com o Vasco. Perdeu para o Sport e empatou com o Atlético Goianiense na última rodada. O time do Renato Gaúcho vem devendo e eu acho que o Bahia, nesse jogo, principalmente por jogar dentro de casa, pode buscar um bom resultado aí contra a equipe do Grêmio. O Ceará joga contra o Internacional e aí o buraco é mais embaixo. O Internacional é o líder da competição e o Ceará tem uma partida complicadíssima contra a equipe do Inter. Se conseguir buscar um empate lá como fez a equipe do Bahia, vai ser um ótimo resultado para a equipe do Ceará, que vem na 10ª colocação com 10 pontos em 8 jogos. Como visitante tem 3 pontos em 3 jogos, né, a equipe do Ceará, e o Internacional o segundo melhor mandante, com 10 pontos em 4 jogos, 3 vitórias e um empate apenas, então, para a equipe do Internacional dentro de casa. Os últimos 5 jogos da equipe do Ceará: derrota para o Santos, vitória contra o Fortaleza, vitória contra o Atlético Goianiense, vitória contra o Bahia e uma derrota para a equipe do Vasco. Então, o time do Ceará, nesse início de campeonato brasileiro, vem aí de uma boa sequência. Apesar de ter perdido o último jogo, vinha de 3 vitórias consecutivas. Apesar disso, pega um adversário que é o Internacional, que nos últimos 5 jogos não perdeu. Empatou com o Bahia, empatou com o Palmeiras, né, nesses 2 últimos jogos, mas vinha de 3 vitórias consecutivas. Venceu o Botafogo, o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense. Então, pelo nível de jogo que o Internacional vem apresentando nessas últimas rodadas, eu continuo achando o empate um ótimo resultado para a equipe do Ceará. Dos 4 nordestinos, eu ainda continuo achando que o Ceará é quem tem mais potencial para fazer bons jogos, né, conseguir bons resultados. Apesar disso, ele é o pior nordestino classificado aí no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas vamos ver como se estabiliza o time do Ceará na classificação, né? Ainda está no começo, ainda 2 resultados positivos levam você lá para cima, né? Como o Sport, por exemplo, venceu 2 jogos, já saiu da zona e foi para 9º colocado, né? Então, bons resultados, uma boa sequência te leva lá para o topo, como uma sequência ruim também te tira lá de cima e te joga lá para baixo. Pela Série B, os nordestinos só voltam a campo na sexta-feira com o Vitória enfrentando o Cruzeiro. Aí o Vitória pode aproveitar a sua boa fase, né? Tá num bom momento a equipe do Vitória e o Cruzeiro tá numa draga terrível. O Vitória tá em 7º colocado. Se vencer, dependendo dos resultados também de rodada, pode entrar no G4 e afundar o Cruzeiro cada vez mais numa crise. Cruzeiro na zona de rebaixamento, né? O Vitória lá em cima. E o Vitória vem de também uma boa sequência, né? Venceu o Cuiabá, derrubou a invencibilidade no ano do Cuiabá, né? Por 4-2 a equipe do Vitória. Apesar de ter perdido para o Confiança fora de casa, venceu também o Paraná, que é o atual líder da Série B. Então o Vitória vem aí também numa boa sequência, vem numa ótima fase a equipe do Vitória, né? É uma das equipes, na minha opinião, que vai brigar pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E, bem, falei um pouco das equipes que jogam nessa quarta, quinta e sexta. Vamos dar um giro também pela Série C. A gente tem o confronto entre Paysandu e Jacuipense acontecendo hoje na quarta-feira. E na quinta-feira a gente tem o 13 enfrentando o Remo, a sequência da rodada no sábado e no domingo. E eu volto com mais informações aí para vocês também já nesse final de semana. Vou tentar vir aqui no sábado pela manhã para fazer uma prévia da rodada aí do final de semana também para vocês, beleza? Então, galera, acompanhem aqui nosso canal que a gente vai estar sempre trazendo assim informações, resumão assim da rodada, uma prévia da rodada também. E acompanhem também nossas redes sociais que a gente vai trazer avaliações aí, notícias e informações também para vocês sobre as equipes aqui do Nordeste, beleza? Grande abraço a todos, gente. Obrigado por acompanharem aqui o nosso canal. Valeu e até nosso próximo vídeo. Até mais, gente.